a confiança, pelo convite. Também manifestar o amor, a gratidão da igreja de Itangará com a igreja aqui, o abraço da igreja. E eu creio que Deus tem algo poderoso para nós. O meu nome é Boniek, é estranho, não é palavrão, pode ficar tranquilo. O apelido é Boni, mais fácil, né? Sou marido, comemorei ontem 10 anos de casado com a mulher mais linda do meu universo, que está ali, a Aline. O meu filho, João Arthur, de 2 anos e 5 meses. É uma honra a gente estarmos aqui junto como família. Sou pastor metodista há 11 anos. Estou em Itangará, completando essa virada de ano aí, 2 anos em Itangará. Pastoreei Rio Verde, no Goiás. E também, enquanto aluno da Faculdade de Teologia, uma igreja chamada Palmeirinha. Ninguém lá é palmeirense, só o nome que é Palmeirinha. Em São Lourenço da Serra, no interior de São Paulo. Sou estudante de psicanálise, coach. Inclusive, se você quiser, você pode depois procurar a minha página no Instagram, Boniek Eduardo. Não é difícil de achar, pouquíssimas pessoas com esse nome, a concorrência pelo nome é fraca, é pouca. Tá? Tem conteúdo bacana para alimentar a sua vida profissional, familiar e espiritual. Amém? Dito isso, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18, o apóstolo Paulo nos diz. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 18 diz: em tudo dai graças, pois essa é a vontade de Deus para convosco. Quem é corajoso para dizer assim: eu vou dar graças em tudo? Levanta a mão para me ver. Amém, amém, glória a Deus. E eu quero trabalhar conosco aqui nessa noite 4 pontos que identifica realmente uma pessoa que consegue atender essa orientação do apóstolo Paulo, que em tudo dai graça, porque essa não é a vontade do apóstolo Paulo. Essa não é a vontade da Igreja Metodista em Cuiabá. Essa não é a vontade apenas do pastor Rogério, de nós seres humanos. A Bíblia diz que essa é a vontade de Deus, é a vontade de Cristo para conosco. Ou seja, que nós não apenas tenhamos relapsos de gratidão, pequenos agradecimentos. Isso faz parte, é importante, mas que nós realmente sejamos uma pessoa grata, uma pessoa agradecida, que nós tenhamos uma mentalidade de gratidão. Quando eu fiz o curso em coach, o primeiro exercício que tivemos que fazer, a primeira aula foi sobre gratidão, e tivemos que escrever de 20 a 30 razões de gratidão. Pessoas que não têm esse hábito de ser grata não conseguem descrever 3, 4 gratidão. Começa a pensar o que é razão para ser grato. Quais foram as coisas grandes que Deus me deu? Quais foram os grandes resultados que me impactou financeiramente, que impactou minha família, que me fez ter um status diferente, que fez alguém ter um olhar diferente para mim? Glória a Deus, irmão. Vejo que tu és profeta. Ah, pai, não fala isso não, pastor. Eu sou meio atrapalhado, viu, irmão? Não tem esse aqui era melhor para mim, viu? Eu sou meio atrapalhado. Mas amém, glória a Deus. Quais foram os resultados que promoveram o meu nome, promoveu a minha empresa, me promoveu no trabalho? Quais foram os resultados que eu consegui e trouxe a admiração das pessoas, que trouxe o reconhecimento das pessoas? Eu preciso pensar quais foram esses resultados para então ser grato. Não, queridos, isso é muito pouco. Diga comigo, eu preciso ter um coração e uma mente grata. Não posso olhar só essas coisas. Quantos aqui tem o polegar da mão? Seja grato porque você tem um polegar da mão, senão você não poderia escrever, de repente segurar uma coisa, seria muito difícil. E o polegar dos pés? Equilibrar sem o polegar dos pés seria também complicado. Ir ao banheiro, fazer o xixi, o 1 e o 2.
poder comer, poder falar, poder respirar, poder transitar, andar. São tantas, se você parar para pensar, gente, são tantas as razões para a gente ser grato a Deus, que escrever 30 num papel é muito pouco. Então eu preciso treinar-me para ter um coração e uma mente grata. E só é capaz de atender essa orientação de Paulo quem, em primeiro lugar, depende de Deus. Uma pessoa que tem no seu coração a compreensão, a vivência, a prática da soberania de Deus. Tem um hino que eu gosto muito que diz: se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele é Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se o curado for, Ele é Deus. Mas se não for curado, Ele continua sendo Deus. Independente se os ventos são favoráveis ou contrários, Deus está no controle das nossas vidas. Deus está no controle da Igreja Metodista em Cuiabá. Deus está no controle do seu viver. Ele não foi pego desapercebido, Ele não está em férias, não está dormindo. Deus está nos vigiando 24 horas, nos guardando. Nós estamos debaixo da sombra do Onipotente e independente do caos ou da bonança, o Senhor é conosco. Pessoas que têm mentalidade assim, são pessoas que dependem de Deus e, portanto, são gratas a Deus. Tem um coração a olhar para qual razão ser grata a Deus. Em todo e qualquer desafio, ela vai olhar não para os pontos difíceis, não para os pontos negativos, mas ela vai olhar, não que ela não vai ver o desafio, mas ela vai enxergar a mão de Deus, trazendo caminhos, direções, soluções. Ela vai se virar para Deus e não vai perguntar: Deus, o Senhor se esqueceu de mim? Onde tu estás? Porque eu, dizimista fiel na casa do Senhor, ofertante fiel, porque eu que procuro andar segundo sua palavra, estou padecendo. Não. Uma pessoa grata, ela vira-se para Deus e diz: o que o Senhor quer me ensinar diante desse quadro tão difícil que eu estou vivendo? Qual é a lição que eu preciso aprender aqui, Deus? Porque eu vou crescer diante disso e eu sou grato ao Senhor, não pelo Covid, não pela desgraça, mas porque o Senhor é comigo em meio aos desafios. E se o Senhor está acordado ou dormindo no barco, não importa, importa o Senhor estar comigo. Porque quando o Senhor se levantar e estalar os dedos, a bênção vai ser muito maior do que eu imaginava e do que eu esperava. A minha segurança, ela está na soberania de Deus. A minha segurança não está apenas nos sonhos, projetos, e precisamos fazer isso, sonhar, projetar, escrever, planejar. Mas a minha segurança não está porque o mercado está bom, porque a economia está reagindo, porque agora o presidente não é mais PT, ou é PSDB, ou é PSOL, ou é sei que. Não. A minha segurança, ela está no Senhor. No Senhor. Ele está no governo. Gênesis 22, versículo 1 a 5, conta a história do sacrifício que Deus pediu a Abraão, e Abraão saiu para com Isaque sacrificar. E ali diz o texto que eles chegam num lugar chamado Moriá, que em hebraico significa ordenado, considerado por Deus. Se Moriá significa isso, um lugar ordenado, um lugar considerado por Deus, onde eu preciso sacrificar o meu melhor, aquilo que traz alegria. Isaque significa alegria. Então eu preciso aprender que confiar em Deus e ter que às vezes sacrificar a minha alegria e ter que ir no lugar ordenado, considerado, significa crescer ainda mais, significa avançar ainda mais, significa provar para Deus que dependo único e exclusivamente da mão dEle, do favor dEle. Irmãos, não cabe na caixinha Deus pedir para Abraão sacrificar Isaque. Não cabe. Deus pedir para você matar o seu filho, você faria isso? Não cabe. Mas não cabe na razão humana. Aquele que entende a soberania de Deus, ele sabe. A Bíblia fala que os espirituais, eles entendem as coisas espirituais. Então, Abraão olha para aquilo e diz assim: peraí. Alguma coisa Deus vai fazer. Ele olha para os servos e diz: fiquem aqui,
Porque eu e o menino vamos subir e nós vamos voltar. Não sei se ele ia ressuscitar o menino, o que passava na cabeça de Abraão, mas ele sabia que o Deus que estava pedindo a alegria dele, Isaque, num lugar ordenado, ou seja, na obediência de Abraão, Abraão sabia que ao subir naquele lugar, ele estava mostrando para Deus a confiança, a gratidão dele, pronto a dar o melhor dele, e se ele estava pronto para dar o melhor dele, com certeza, Deus também está pronto para dar o melhor àquele que está pronto para dar o melhor de si. Coração grato, irmãos, mentalidade grata. Moriá também vem da palavra mora, que em hebraico significa temor. Depender de Deus é temer a Deus, é obedecê-lo radicalmente. Alguém grato a Deus é alguém obediente, e alguém obediente sempre tem histórias fantásticas para falar a respeito do que Deus está fazendo, amém? Segundo ponto, só é capaz de atender essa orientação de Paulo: em tudo dai graças, quem é grato no muito e grato no pouco. Se você ver a história de Jó, quando começa a história de Jó, a Bíblia fala que Jó era o homem mais rico de sua era. E então, não sei como, mas Satanás aparece diante do Senhor e o Senhor fala para ele: conhece o meu servo Jó? Tem visto o meu servo Jó? Irmãos, preciso fazer uma pausa aqui para nos lembrar que não é só Deus que nos conhece, o inimigo também nos conhece. E então ele diz: sim, claro, sei quem é Jó. E o Senhor fala: pois é um homem reto, é um homem íntegro, é um homem fiel a Deus. E então Satanás fala: é claro, tudo que ele pede, o Senhor concede. Assim é fácil temer a Deus, assim é fácil amar a Deus, assim é fácil confiar em Deus. Será que é mesmo, irmãos? Quantas pessoas você conhece que pediu algo para Deus e recebeu e nunca mais voltou, nem sequer para agradecer? Nos evangelhos tem vários desses que queriam um milagre e nem para voltar e agradecer receberam. Quantas pessoas queriam uma prosperidade, uma mudança em sua vida, uma mudança de hábito, uma mudança no cônjuge, uma mudança no casamento, uma mudança no trabalho, e receberam e nunca mais voltaram. Como diz o ditado, só voltam quando a barriga dói. Gratidão é você ser grato no muito e no pouco. Gratidão é você ser grato independente do cenário. Quando Jó estava na pior, enlutado, não é porque morreu 1 de 10 filhos, 2 de 10 filhos, 3 de 10 filhos, não. Morreu os 10, numa pancada só. Quando ele perdeu, não foi uma fazenda, não foi algumas cabeças de gados, algumas cabeças de carneiro, não, ele perdeu tudo. No momento em que Jó está enlutado e falido, Jó também perde a saúde. E então a mulher chega para ele e fala: eis aqui a corda, homem, ó. Aqui a corda. Ao pé de manga, amarra ali, nega esse Deus e se mata. Jó poderia dizer: olha, realmente, eu não vou me matar, mas Deus está falhando comigo. Mas Jó não diz isso. Jó, pelo contrário, ele fala: o quê? Recebemos o bem, eu acho isso muito forte. Recebemos o bem de Deus com prazer, com alegria. Não receberíamos também o mal? Eu pergunto a você, irmão, irmã, você tem recebido o bem de Deus com prazer e com alegria? E como que você tem recebido os dias maus? E como você tem recebido as permissões de Deus para que você seja provado? Como que você tem olhado as dificuldades? Pessoas gratas, elas são gratas no muito e no pouco. Pessoas gratas, ela vive com a gratidão no seu coração, elas confiam em Deus, elas andam confiando em Deus. Então, em primeiro lugar, pessoas gratas conhecem e confiam na soberania de Deus. Em segundo lugar, pessoas gratas são gratas no muito e são gratas no pouco. Tem gente que só reclama. Mas reclamar, irmãos, é um louvor que nós fazemos, sabia disso? Enquanto a gratidão, pastor, é um louvor ao nome do Senhor, reclamar, murmurar, é um louvor
ao nome de Satanás. Bata no ombro de duas pessoas e pergunta aí: a quem você tem sido grato? A quem você está louvando? A quem você está engrandecendo? Eu amo esse hino. Grande é o Senhor. Esse é o hino que eu mais amo, de verdade. Lá no Itangará, eu disse para o Melk, o dia que você quiser agradar o pastor, e é claro que você não está aqui para agradar o pastor, mas se um dia você falar assim, não, hoje eu quero cantar um hino que o pastor gosta, cante esse hino. Ministre esse hino com o ministério de louvor. Porque grande é o Senhor em nossas vidas. E só temos a agradecer a Ele. Terceiro, só é capaz de atender essa orientação quem é perdoador. Pergunta a pessoa que está do seu lado aí: você é rápido em perdoar? Olha dentro do olho dela e pergunta: você é rápido em perdoar? Ser grato exige ser perdoador. Ou nós sejamos rápidos em perdoar, ou nós vamos nos tornar uma pessoa ressentida e magoada. Os que estão presos em raiz de amargura não são pessoas gratas, elas têm momentos de gratidão, como eu disse antes, com quem elas desejam e precisam tomar cuidado para não permanecerem sem a graça de Deus. Se você for rápido de endereço, Hebreus 12, 14 e 15 diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Irmãos, nós fomos chamados para ser filhos de Deus. Nós fomos chamados para ser imagem e semelhança do Criador. O Senhor nos fez a sua imagem e semelhança. Jesus vai dizer no livro de Mateus, no Sermão da Montanha: bem-aventurados são os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Pessoas gratas são pessoas perdoadoras, pessoas gratas são pessoas pacificadoras. E, é claro, o contrário é verdadeiro. Pessoas ingratas são pessoas que dificultam, são pessoas que vivem amarguradas e muito provavelmente estão magoadas e ressentidas com alguém, com alguma situação e até mesmo com o próprio Criador. Com o próprio Criador. Eu preciso olhar e me perguntar: será que existe algum broto de amargura dentro de mim? Porque senão eu posso vir com a melhor das intenções na virada do ano e confessar diante da igreja tantas conquistas, tantas coisas boas e reconhecer o favor de Deus, mas ainda assim não ser uma pessoa grata, porque eu estou odiando alguém, porque eu estou amargurado com alguém, porque eu estou ressentido com alguém. Eu venho para o altar, pego o microfone, dou o testemunho, mas Deus lá de cima diz: ei, dá uma passada lá em 1 de João. Capítulo 5, verso 20, que diz: aquele que diz eu amo a Deus, mas se aborrece do irmão, odeia seu irmão, é mentiroso. Pois como pode amar a Deus, como pode ser grato a Deus, como pode engrandecer o nome de Deus e odiar o seu irmão? Precisamos olhar para nós e sermos sinceros diante de nós. E eu quero crer em nome de Jesus que eu estou diante de uma igreja grata, curada, tratada, remida pelo sangue de Jesus. Amém? Ser grato é uma decisão que, para ser tomada, exige não apenas uma mudança de pensamento. Não apenas uma mudança. Eu coloquei no meu story no Instagram: você prefere passar por uma mudança ou por uma transformação? A mudança, irmãos e irmãs, ainda nos dá a possibilidade de voltar à forma original. Agora a transformação, quando a água vira vinho, não tem como voltar atrás. E depois que eu aprendi isso, a minha oração tem sido: Deus, não apenas me mude, porque eu não quero algo momentâneo, eu quero algo eterno. Transforma a minha vida.
Transforma esse sentimento que eu tenho pela pessoa tal, que está me impedindo de ter paz com todos e de te ver. Transforma esse sentimento, esse ressentimento em amor. Nós, pastores, também passamos por momentos, irmãos, que somos dados ao ressentimento. E precisamos ser tratados tanto quanto vocês, e muitas das vezes com a ajuda de um profissional. Como foi bênção na minha vida o pastor Fábio, que hoje é bispo, foi meu discipulador. Em um ano lá em Rio Verde, ele estava agendado para pregar no aniversário da igreja em maio. E a gente veio conversando desde dezembro do ano anterior, falando e marcando a agenda, e aquela alegria. E quando foi fevereiro, a gente conversando, ele disse assim: meu filho, como é que está aquela situação com aquela pastora X? Eu falei: pastor, não quero ver nem pintada de ouro. Ele falou: pois não vai ser pintada de ouro, mas tu vai ver, e vai ser no aniversário da igreja. Eu falei: como assim? Porque eu não prego mais no aniversário da igreja. Quem vai pregar vai ser a pastora. Você vai convidar ela. Pastor Fábio, bispo Fábio, ama aqueles biscoitos de queijo. E esse biscoito de queijo você vai dar para ela. Se ela não gosta de biscoito de queijo, você vai dar o que ela gosta. Você vai servir ela como uma rainha. E você tem daqui de fevereiro até maio para entrar em jejum e oração e falar: Deus, eu quero olhar no olho dessa mulher, não quero sentir mais nada. Eu quero sentir amor, eu quero poder tratar dela bem, dar o meu quarto, dar o melhor para ela aqui na minha mesa, levar ela para os melhores lugares que eu possa em Rio Verde e abençoar a vida dela. Falei: pastor, o senhor está me pedindo algo difícil demais. Ele falou: pois é, meu irmão, que se fosse fácil não era para os discípulos de Jesus, porque a caminhada do discípulo de Jesus não é apenas negar a si mesmo, mas é morrer na cruz e nascer de novo. Amém, irmãos? Nós precisamos morrer para as nossas vontades, e o ressentimento é uma vontade, a vontade de matar o outro, é o ódio, é a raiva, que se nós pudéssemos fazer realmente o que a mente quer, o que está lá no oculto da nossa mente, a gente faria era isso, era matar o outro, pelo ressentimento que a gente tem. Mas nós somos lavados e remidos no sangue do Cordeiro. O Senhor, Ele não nos vê assim, o Senhor nos vê como a noiva remida. E Ele diz: é possível, meu filho, é possível, minha filha, perdoar essa pessoa que tanto lhe fez mal. É possível você abrir o seu coração e ser curado em nome de Jesus. É só dizer a Ele: Senhor, eu não quero apenas uma mudança. Quem pode dizer comigo: Senhor, eu não quero apenas uma mudança, eu quero uma transformação em nome de Jesus. Porque a transformação muda os pensamentos, que muda os sentimentos, que muda a nossa atitude. Quarto e último, só é capaz de atender essa orientação. Qual orientação? Em tudo dai graças. Quem é servo humilde, capaz de sofrer e de servir. Você é servo. Você é um servo humilde, capaz de servir, mesmo sofrendo? Você entende que a glória não é sua, em qualquer área da vida, e que sofrer faz parte de ser discípulo de Jesus? Quantos de nós se lembram daquela passagem chamada o lava-pés? Todos nós conhecemos. Imagina você estando ali vendo aquela cena, e Jesus vindo com um balde, com a toalha, e Jesus chegando diante de André. Será que foi difícil lavar os pés de André? Sim ou não? Foi difícil? Não. Jesus passa de André e vai até João. Será que foi difícil lavar os pés de João? Sim ou não? Também não. Mas aí de repente Jesus se vê de frente de Pedro, aquele que o negaria 3 vezes lá na frente. E então Pedro fala: não, Senhor, não só os pés, então me lave tudo. E o Senhor diz: não, é só os pés, é um processo, Pedro. E então o Senhor lava os pés de Pedro. Mas aí me vem o próximo, Judas, aquele que o trairia com um beijo na face. Será que foi difícil lavar os pés de Judas ou foi fácil? Difícil, mas ele fez.
Você sabe, queridos, quando que eu e você vamos saber se nós realmente somos uma pessoa grata? Quando nós formos capazes de lavar os pés daqueles que nos traíram. Quando eu e você for capaz de lavar os pés de quem nos machucou. Quando eu e você formos capazes não apenas de perdoar, porque tem gente que fala assim, não, eu vou perdoar ele lá e eu cá. Eu fico pensando, meu Deus, então o Senhor vai ter que escolher quem que o Senhor vai levar para o céu. Porque ele lá, eu cá, como é que vai fazer no céu? Não, no céu não tem isso. Não, eu vou perdoar, mas ele lá, eu cá, e então... O lava-pés me faz entender que não é eu lá, eu cá. O lava-pés me faz entender que alguém grato é aquele que é capaz de sentar e servir e lavar os pés daquele que não vale nada. Alguém grato é capaz de liberar uma palavra realmente de perdão genuíno. Uma vez numa cidade chamada Alexandrita, interior de Minas, perto da minha cidade, eu sou natural de Paranaíba, no Mato Grosso do Sul. Um senhorzinho perdeu 2 filhas já jovens, adultas, e elas foram estupradas e assassinadas no mesmo dia. Pouco tempo depois, encontraram o estuprador e então a televisão foi até esse senhor e disseram, foi pego o homem que não só matou suas filhas, mas possivelmente também machucou muito o Senhor. O que o Senhor tem para dizer a esse homem, se ele estivesse te ouvindo agora? E então ele olhou para a câmera e disse, meu filho, não faça isso mais com as famílias. Eu te perdoo. Quando você sair daí, tenha atitudes diferentes. O repórter ficou paralisado e falou, mas como assim? Ele falou, não adianta, eu vou xingar ele, minha filha vai voltar? Eu vou matar ele, minhas filhas vão voltar? Não vão. Irmãos, eu chego a arrepiar de dentro, toda vez que eu conto esse testemunho, me dá algo dentro do estômago. Depois que nasceu meu filho, então, isso que ficou mais forte ainda. E então, esse homem resolveu perdoar, e ele diz assim, além do mais, o que poderia fazer eu como um bom católico? O que poderia fazer eu como um bom católico? Sabe, irmão, se nós somos cristãos, independente da bandeira, nós precisamos realmente ser gratos. E gratidão, um coração grato, uma mente grata, ela vai ser provada pela capacidade de nós perdoarmos e servirmos os traidores. Jesus diz que vantagem tem você amar e servir os seus amigos? Eu quero ver você orar por quem vos persegue. Eu quero ver você abençoar aquele que te traiu. E se a gente pensar através das nossas forças, isso jamais será possível. Eu sou um estudioso do desenvolvimento humano e eu vejo, se você não conhece, vale a pena ouvir um homem chamado Pedro Calabres, cientista, neurocientista. E ele falando sobre o perdão, e ele falando assim que existem situações que humanamente é impossível perdoar. E eu falei, ele acertou. Humanamente impossível. E aí ele fala que a gente tem que cultivar distância. Eu falei, aí ele errou. Porque humanamente é difícil. Mas eu não vivo pelas condições humanas, eu vivo pelas condições eternas. Eu não sou povo da terra, eu sou povo do céu. E quem é povo do céu, vivendo na terra, não vive segundo a cultura da terra, vive segundo a cultura dos céus, revelada na terra em nome de Jesus. Eu não sei, meu irmão, minha irmã, como está o seu coração nessa noite e que tipo de reação essa palavra traz ao seu coração e à sua mente. Mas eu espero, e eu peço ao Ministério de Louvor que me ajude, eu espero que haja uma junção. Toda vez que você ouvir essa questão, graça e paz, você se lembre desse dia. Graça e paz. Você lembre desse dia.
Você se lembre que não adianta apenas falar graça, que não adianta apenas reconhecer um favor de Deus, mas precisamos ter um posicionamento de grato, de pessoas gratas diante do Senhor. E além de nós cantarmos letras lindas e maravilhosas, nós precisamos viver essas letras. E a semelhança de você, eu também estou em desenvolvimento, crescendo sempre. E embora o meu coração hoje está livre com aquela pastora que eu lhe disse, existem outras situações que vão surgindo para tentar contaminar o meu coração e vai surgir com você também. A diferença está, irmãos e irmãs, na transformação. Porque agora eu já tive a experiência de ser transformado, então agora não vou cultivar mais ressentimento e mágoa. Eu vou buscar o mais rápido possível perdoar e o mais rápido possível servir as pessoas. O Senhor quer sim que você traga a sua oferta, né, pastor? Precisa disso para o templo. Mas a oferta que o Senhor está à procura são os adoradores que o adora em espírito e em verdade. Que além da disponibilidade em doar financeiramente, em doar o tempo, tem a disponibilidade de dizer: Senhor, eis-me aqui, transforma-me a mim. Quero convidar você que pode a ficar em pé mais uma vez. E nós vamos cantar esse hino mais uma vez. Grande é o Senhor. Se você conhece a letra e pode, concentre o seu pensamento no Senhor. Grande é o Senhor e digno de louvor. Aleluia, Jesus. A cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a vitória vem do Senhor. Nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele Só se prostra quem conhece a soberania de Deus e confia nela. o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Meu Deus, eu estou diante de uma igreja, Pai, que engrandece o Teu nome. Uma igreja, Pai, que está composta de homens e mulheres gratos, gratas ao Senhor. E como homens e mulheres que somos, ser humano que somos, estamos, Pai, passíveis a erro. Estamos, Pai, passíveis, Pai, a mágoa. E hoje, Pai, aqui como profeta do Senhor nesse lugar, somando força com esse povo, eu quero liberar uma palavra, Pai, profética. Se tem alguém aqui, Senhor, cultivando mágoa de anos atrás, ressentimento, que está impedindo, Pai, a graça de se revelar de forma transbordante em sua vida, em nome de Jesus, Pai, dá força aos meus irmãos e irmãs nesse lugar, para que eles vejam esse Senhor que é grande, poderoso, soberano, eterno,
curando sua alma, curando o seu interior. Se há alguém, Pai, entre nós, que por causa, Pai, de uma perda, um desastre, tem uma revolta com o próprio Deus, com o Senhor que ela adora todos os domingos, todos os dias possíveis nesse lugar, na sua casa, mas dentro dela, dentro dele, na verdade, há ali algo a se contestar. Meu Deus, que nessa noite, Pai, e nesse momento, Senhor, alguém, Pai, que possa estar assistindo pela internet, meu Deus, ele possa agora, Senhor, dar um brado, meu Deus, de liberdade, Senhor, porque todo tipo de ressentimento, todo tipo, Pai, de lepra, seja lavada, seja curada hoje, no nome de Jesus. Tudo aquilo, Pai, que pode nos impedir de ser gratos. Às vezes reconhecemos um favor, uma ação ou outra, mas sempre temos um mas, se. Muitas das vezes, Pai, querendo culpar até mesmo o seu próprio lugar. Se Deus não tivesse feito assim, achando que nós poderíamos fazer diferente. Meu Deus, se alguém, Pai, estar assim aqui ou em casa, quero ser profeta do Senhor, Pai, para Deus profetizar a esse coração o seu amor e o seu perdão a ele, a ela, a capacidade, meu Deus, deles e delas reconhecerem isso e buscar do Senhor, Pai, a cura hoje e a restauração, Pai, da aliança com o Senhor. Uma igreja grata, Senhor, é uma igreja servidora. Uma igreja grata, Senhor, é uma igreja sim, que tem vários recursos, sim, que melhora financeiramente, sim, que investe em missões. Sim, uma igreja grata, Pai, é uma igreja que tem um pastor de excelência como o Rogério nesse lugar. Sim, mas uma igreja grata, Pai, além disso tudo, é uma igreja, Pai, servidora, apesar do sofrimento. É uma igreja, Pai, que é capaz de perdoar os traidores. Uma igreja, Pai, capaz de liberar, capaz de abençoar, capaz de profetizar. Em nome de Jesus, Senhor, somos gratos ao Senhor e nos tornamos pessoas gratas diante do Senhor, não por uma simples mudança, mas porque, Pai, entendemos a necessidade da transformação em nosso viver, em nosso andar, em nosso falar, em nosso pensar e sentir. O Senhor Jesus, quando estava naquela cruz, quando os pregos traspassavam as suas mãos, seus pés, quando os espinhos furavam o seu crânio, as pessoas zombavam dele. Ele poderia ter saltado daquela cruz e condenado a todos, mas ele disse tão bravamente, suavemente: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. O Senhor respeita a nossa dor, meu irmão, porque o Senhor também sentiu a dor. O Senhor estava com o seu filho na cruz, mas Ele diz para nós: você pode ser melhor, você não precisa se igualar a eles, porque o sangue que corre na sua veia não é um sangue simplesmente fisiológico, biológico, natural. Não. O sangue que corre nas suas veias é o sangue do meu filho. Você vive para Ele, você vive para louvor e glória dEle.
E como ele foi perseguido e sofreu, haverá perseguições e sofrimentos. Mas tem de bom ânimo, porque ele venceu o mundo. E você também vencerá. A cruz não é só para você morrer e sentir dor, não. A cruz é para você experimentar o maior e o mais poderoso milagre que existe, que é a ressurreição. Vencer a morte, vencer a carne, vencer o mundo. Somos gratos ao Senhor, a Deus, porque nós não somos, Pai, dessa terra. Nós não somos terra da terra e nem mundo do mundo. Nós somos o sal da terra. Nós somos a luz do mundo. Nós somos o seu milagre na terra. Nós somos a sua resposta na terra. Nós somos o seu diferencial na terra. Nós somos a igreja. Nós somos a noiva daquele que tudo pode. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Se você entende isso, aplauda o nome do Senhor Jesus. Glória.